tremendo. Aleluia. Por isso você tem que aprender a amar Jesus primeiro. Ama Jesus primeiro, que você vai ver que sua vida vai mudar. A missionária falou, eu preguei hoje para o diácono hoje de manhã, porque desde de manhã eu estou atento. Hoje nós estamos fazendo pastelada na congregação, e eu estava andando com o diácono, eu falando com o diácono, eu falei assim, nós precisamos, irmão, quando nós temos amor a Jesus, nós somos igual aquele imã, quando nós jogamos no meio do ferro assim, todo mundo em cima dele. É verdade ou não é? Quem sabe disso? Joga o imã no meio do ferro para você ver o que vai acontecer. Todo aquele ferro que está em volta dele vai querer passar, e vai ligar no outro, né? O imã é bem pequenininho, aí vai o ferro ligando no outro, vai o ferro ligando no outro, vai o ferro ligando no outro. É assim, igreja, a unidade da igreja é assim. Eu tenho Jesus, eu amo Jesus, o outro vai amar Jesus porque eu amo. E o poder, o fogo que é em mim, vai pegar nele. Aí nele pega no outro, 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 nele pega no outro. Irmão, aí esse lugar fica pequeno, sabe por quê? Porque a Bíblia me mostrou isso, o amor de Jesus vai fazer com que o povo venha reconhecer que ele é pecador. Você pregar ainda, meu Deus. Vamos embora, vai embora. Eu estou pregando, já vai fazer quarta semana nessa mesma palavra, e ela se encontra no livro de Neemias, capítulo 6, versículo número 15. Aleluia. Eu fiz 21, deixa eu aqui só endossar o que minha esposa vai abrir aí, amém? Eu fiz 21 cultos, o mês que se passou, o mês de março, que começou no dia 1º e acabou no dia 21. Aleluia, nesse versículo, que eu preguei 21 dias no livro de Neemias. E dentro desse versículo, 21 dias, irmão. Aí quando estava terminando no dia 17, um dia, a reunião antes, o pastor falou, Deus gerou no meu coração que nós temos que fazer uma campanha de despertamento. Aí eu logo, no ato, falei assim, Deus gerou para mim também no dia 1º a mesma coisa. Precisamos ser despertados verdadeiramente. Tem um avivamento dentro de nós. Tem um avivamento dentro de nós. E aí, irmão, eu preguei lá 20 dias sobre reconstruir lá em Coranchi. Aí depois eu fui, aleluias, para Milhoa. Eu preguei na mesma palavra que se intitula como compromisso. Depois eu preguei, aleluia, em Nagoya, que se intitula, aleluia, o título dela significa compreender. E agora estou aqui em Toyohashi, aleluia, e Deus gerou no meu coração um título bastante interessante, que se chama considerar. Considerar significa dar atenção. Considerar significa dar atenção. Então, irmão, se nós não considerar, nós não darmos atenção, nós muitas vezes perdemos aquilo que Deus está falando conosco muito tempo. Deixa eu aqui abrir aspas, porque acontece muito no meio das congregações. O pastor vem e prega, aí a missionária vem pregar, aí vem o diácono com o mesmo outro programa do dia e prega, é a mesma coisa, a mesma assunto. Aí vem o pastor lá da Cochichina, do Brasil, sei lá da África, sei não, lá de Colanchi, e prega a mesma palavra. Eu falo, nossa, Deus está querendo falar alguma coisa. Você acha? E Deus já falou pela boca do pastor da igreja faz tanto tempo atrás. E nós temos que considerar o que Deus dá atenção, o que Deus está nos chamando a atenção para que nós possamos, mais do que imediatamente, receber aquilo, irmão. Irmão, talvez se passe um culto, 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, 5, um mês, e a mesma coisa Deus está falando. Aí quando no outro mês, segundo mês, aí vem o pastor e fala, e prega a mesma coisa, fala a mesma coisa, tem o mesmo sentido. E aí fala, nossa, Deus está querendo alguma coisa. Irmão, Deus dá a bênção no primeiro dia que fala pela boca do pastor. Pela boca do pastor. E nós estamos esperando vir. Olha como ele. Se Deus não falar comigo, eu não saio do lugar. E Deus vai perder esse tempo. Se ele descer, nós vamos para o inferno. Então eu tenho que aproveitar que Deus está falando. A palavra fala, Deus fala, Deus ouve os pedidos dele. Nós temos que considerar o que Deus está falando. Nós temos que considerar o que Deus está falando. O que Deus está exigindo de você? Qual é a palavra que Deus tenha chegado aqui aleluia, no altar do Senhor e tenha expressado para você? O que você tem ouvido? Mais uma vez você vai pregar? Mais uma vez você? Desce de novo.
aleluia, lá de 2ª, 3ª Pedro, vamos supor. Aí saiu a mesma palavra. E nós não entendemos, nós não consideramos, aleluia, o que Deus, nós não damos atenção no que Deus está falando. Sabe o que veio no meu coração quando eu estava sentado aqui? Se for um Schwarzenegger, todo mundo dá atenção, né? Que gatão, hein? Se for lá, uma mulher bem bonita, vamos ver. Estou parafraseando, filha. Você já é minha. Eu estou parafraseando. Você já é do seu marido. Eu estou parafraseando para você entender aquilo que eu quero falar nessa noite. Aleluia. Aí passa na nossa. Ou talvez, eu mesmo, quando eu fui conhecer minha esposa, eu conheci ela subindo a escada. Não é que eu piquei dela. Não foi. O tempo de Deus foi aquele. Eu quero dizer que nós temos que considerar o que Deus está falando conosco. É considerar. Está difícil a situação, o que é que eu tenho aprendido? Porta está fechada, o que é que eu tenho aprendido? A situação está difícil, o que é que eu tenho aprendido? Nós temos que considerar, dar atenção no que Deus está falando. Isso é avivamento, isso é despertamento. Aleluia! E daí no livro, texto, Neemias capítulo 6, versículo 15, da seguinte forma. Neemias 6, versículo 15. Neemias 6, versículo 15. É um texto bastante conhecido. E você vai falar, mas o que isso tem a ver com aquilo? Mas eu vou chegar lá. Eu só estou. Amém. Amém? Vamos lá. 6,15 está esse texto todo. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Lu, em 52. Que obra rápida, hein? Você viu que obra rápida? 52 dias construir as muralhas, aleluia, de Jerusalém. Isso é tremendo. 52 dias, isso é tremendo. Foi rápido demais. Mas olhe para mim nesse momento, por favor. Para que você possa entender isso que eu quero transmitir para você, o que significa hoje que eu intitulei considerar dar atenção, você precisa voltar um pouquinho atrás. E nós conhecemos que no livro de Esdras, capítulo número 1, Deus, primeiramente, naquele ano, Ele desperta o espírito do ensino para que o povo pudesse, aleluia, ser liberto. E aí, no capítulo 1 diz, aleluia, que quando o povo foi liberto, verdadeiramente solto pelo ensino, ali, no livro de Esdras, ali simplesmente despertou também um sacerdote chamado Zorobabel, e que a qual este homem, automaticamente, ele pegou 42.360 pessoas, a qual se encontra no livro de Neemias, capítulo 5, classificado cada nome, cada tribo, cada última tribo, diz a palavra que ele pegou todos e levou a caminho, aleluia, do destino dele, para reconstruir, aleluia, as muralhas e reconstruir o templo do Senhor. Diz a palavra de Deus no livro de Esdras, capítulo número 2, que quando chegou lá, eles não quiseram reconstruir, aleluia, as muralhas de um templo. Eles começaram diferente. Eles primeiro construíram o altar do Senhor. Amém. Agora isso aqui já dá para mim deixar para você algo bastante interessante. Às vezes nós queremos começar de uma forma errada. E eles só começaram do altar do Senhor porque simplesmente eles sabiam que os inimigos eram muitos. Pode ler lá que está escrito isso aí. Estou só tirando uma introdução disso que eu quero transmitir para você. E diz a palavra de Deus que quando eles construíram o altar do Senhor, eles sacrificaram por um ano. Fizeram sacrifício ao Senhor. Depois desse um ano, eles começaram primeiro a fazer os alicerces, aleluia, do templo. E ali a obra se parou. Agora deixa eu cortar tudo aí, para não tomar tempo, porque eu tenho só agora 25 minutos. Para dizer algo bastante interessante. Aí, passando-se o tempo, no capítulo 2, até o final de Esdras, no capítulo 1 de Neemias diz que Neemias, aleluia, ele recebeu da sua família no capítulo 1, que se chama por nome Hananias, e que agora ele perguntou como é que está Jerusalém. Aí Hananias ele simplesmente fala: olha, as muralhas estão caindo, o templo está, as portas estão queimadas, e o povo está verdadeiramente
verdadeiramente e um grande opróbrio, ou quer dizer, uma grande vergonha. E diz a palavra de Deus no versículo 3 do capítulo 1 de Neemias que, mais do que automaticamente, parafraseando, ele entrou numa crise tão grande, que levou ele a uma posição de quê? Versículo 4, de orar, de jejuar, de buscar a face do Senhor. E deixa eu voltar aqui um pouquinho, no nome de Jesus Cristo. Diz também a palavra do Senhor, que essa oração, esse jejum, essa busca de Deus, por causa disso que ele ouviu, automaticamente levou 4 meses, porque do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 1, é aproximadamente 4 meses, se você for ver o tempo de Eru, e o tempo do, aleluias, o tempo de, deixa eu ver o nome dele aqui, um minuto só, por favor, o tempo de Quisleu. São 4 meses de um tempo para o outro, de um mês para o outro, porque naquele tempo, aleluia, o mês era classificado não como hoje, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, não, era por tempo assim de Quisleu, tempo olha, deixa eu ver o versículo, tempo de Nissan, então era assim classificado por esse tempo. Então levou 4 meses, mas diz a palavra de Deus, que quando ele chegou no capítulo número 1, aleluia, ainda o rei que estava do seu lado, a sua esposa, daquele tempo, ele simplesmente falou para Neemias, isso aí não é dor a não ser no seu coração, o que está acontecendo com você? Diz, aleluia, no versículo 3, aleluia, que automaticamente ele estava em oração, ele orou, o Senhor fala algumas traduções assim, ele orou. Agora deixa eu falar para você, e não é que ele orou naquele momento, é que ele estava preparado naquele momento. Sabe por quê? Porque alguém percebeu o estado, aleluia, que estava Neemias, aleluia, e automaticamente ele aproveitou a oportunidade e simplesmente ele falou assim: olha, a casa dos meus pais está em vergonha, porque os muros estão caindo, as portas estão queimadas, nós estamos em vergonha, agora deixe-me ir, mas para me ir, você vai ter que me dar carta. Aí já tem algo aqui muito interessante, todo aquele que vive oração e jejum, ele sempre, Deus vai dar sempre para ele uma estratégia de ser mais abençoado. Eu não estou pregando ainda, só estou dando introdução, porque às vezes eu vou chegar aqui e falar assim, igual minha esposa tem uma introdução tremenda, queria ser como ela, mas para que eu possa te, aleluia, levar a esse reconhecimento, aleluia, a considerar ou dar atenção nisso que eu quero transmitir para você, você precisa conhecer a história. Eu tenho Jesus, Ele cura, liberta, restaura, ressuscita, mas minha vida continua a mesma, então está faltando conhecer Jesus. É verdade, aleluia. Considerar a história, considerar o tempo de Jesus, considerar aquilo que ele fez. Às vezes vem aqui o irmão, o pastor e prega que Jesus Cristo estava no barco, que Jesus Cristo passou e fez a multiplicação de pão. Essa história nós conhecemos, mas aquele que fez isso, você realmente conhece ele? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você tem certeza que você conhece Jesus? Me prova. Obrigada, Jesus. Vocês querem que eu quero que me prova que você conhece Jesus? Vamos lá, seguir. Depois eu volto a isso aí que eu quero transmitir. Diz a história que depois que ele reconheceu o significado de templo sem muro, significa igreja sem doutrina e sem proteção. E portas queimadas é o sinônimo de liberalismo. Então veja só o que acontecia naquela cidade. Tinha opróbrio, o pessoal ria na cara daqueles que estavam, aleluia, verdadeiramente pobres espirituais. Tinha um Deus, mas não tinha um lugar para adorar. Era esse Deus que tirou os seus parentes do Egito? É esse Deus que fez maravilha, que você atravessou o Mar Vermelho? É esse Deus que tinha um pobre ali, e eles não rendiam nada. Juntando esses dois, eu cheguei a uma conclusão, e olha, mais do que concreta. Um crente, quando está com os muros caídos, com as portas queimadas, isso significa a perca de identidade cristã. Aleluia. Por isso que mais do que automático, mais do que nunca,
nós precisamos considerar verdadeiramente Jesus Cristo, considerar nossa vida no Evangelho, considerar nossa posição, considerar nosso levantar, considerar nosso deitar, considerar nossa adoração, considerar todos os atos, para ver se verdadeiramente o Senhor tenha da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Deixa eu aqui pegar minha esposa mais uma vez. Aquele homem que estava na porta, aleluia, mendigando, ele, olha, irmão, tinha dois homens que tinham amor, Jesus Cristo dentro do seu coração, mas tinha outro que era colocado na porta todo dia. Ele me dá uma esmola. Olha, eu não tenho prata e eu não tenho ouro. Olha, irmão, automaticamente, como minha esposa falou, ele ficou esperando toda a pessoa. Era um homem conhecido, era um homem israelita, ali verdadeiramente escolhido por Deus como povo, mas faltava reconhecer verdadeiramente o amor de Jesus na vida dele. E ele ficou esperando. Agora vai sair Diogo Santos sem mão, agora vai sair Diogo sem mão. Ó, irmão, aquele homem esperou alguma coisa de Pedro, mas eu quero lhe dizer, ele falou assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas uma coisa eu te dou, eu te digo, pegando pela mão dele, ele falou: levanta-te, te coloca de pé e anda, porque o amor que está em mim também está em você. E diz a palavra de Deus que ele saltou. O amor de Cristo é isso. Considerar o amor de Cristo é isso. A mudança dentro do nosso ser, raciocínio, pensamento, a nossa vida muda. Ô, irmão, e outra coisa interessante que eu quero lhe dizer, nessa palavra, Neemias, quando ele entrou em crise, ele foi logo para o lugar certo, ele foi na oração, ele foi no jejum, ele foi buscar. Você precisa buscar o amor de Deus, buscar o amor de Jesus, buscar mesmo, considerar o Evangelho é verdadeiro, o Evangelho não é mentira, o Evangelho não é isso que a gente chega em casa e coloca em cima da prateleira. O Evangelho tem que estar de constante, de dia, de noite, procurando saber. Eu quero saber, eu preciso saber, eu preciso desse amor de Cristo na minha vida. E aí você vai ver o que Deus vai fazer sobre a tua vida. Diz a palavra de Deus no capítulo número 2 que quando ele entrou em crise, aleluia, ele tomou, aleluia, conhecimento da situação, ou bem dizer, ele teve uma atitude certa. Você quer, aleluia, verdadeiramente dar atenção ou considerar, você precisa primeiro conhecer a situação. O que está se passando? O que eu fiz? O porquê eu estou parecendo um maracujá? Cada dia parece que estou desfiando, estou murchando. Mas eu quero lhe dizer, não é tarde, porque quanto mais o maracujá está murcho, a essência verdadeira dentro do maracujá, quando você abre, é doce. Dentro de você, aleluia, tem algo profundo, e é o Espírito Santo. Por isso busque, porque a tendência de Deus é te dar mais, é te conceder mais. Por isso, irmão, considere a sua situação, veja a sua situação, e Deus vai esclarecer os teus caminhos. Mas para esse ato, você precisa perceber. Porque Neemias quando orou, você vai ver lá no capítulo, no versículo 5 ao 10, ele não falou assim: esse povo pecou. Ó, deixa eu aqui abrir essa história. Eu creio que Neemias era muito novo, porque pelos estudos já tinha 20 anos de idade. Esse tempo que passou desde quando o povo, aleluia, tinha já saído, já tinha ido ao cativeiro. Então, bem dizer, com 70, então são aproximadamente, aleluia, 110 anos, com 20 anos são 90. Então veja só, que aqui eu considerando, aqui esse ato, Neemias nasceu dentro da Babilônia, mas dentro do seu coração tinha ainda a essência de Deus. Olha a profundeza disso, irmão. Nasceu no mundo de pecado, somos pecadores, mas ainda dentro de você pode suscitar Deus, o Espírito Santo dele, através do amor de Jesus em você. E diz a palavra que ele primeiro
disse, ele tomou a atitude certa, versículo do 5 ao versículo 10, diz a palavra que, irmão, ele logo falou, olha, minha casa, meus pais, olha lá, ele falou, o meu avô, meu pai, minha mãe e eu. Ele falou, meus pais, minha casa, pecamos contra o Senhor. Aí ele falou, parafraseando, considere essa situação, porque a minha casa, a tua casa, Deus, está sem muralha, o seu templo está caído. Eu estou parafraseando. Você sabe o que é parafrasear? Então diz a palavra de Deus, que quando ele orou ao Senhor, automaticamente alguém ouviu. E quem é que ouve? A não ser Deus. Quem é que sabe? A não ser Deus. Quem é que sabe da sua situação? A não ser Deus. Talvez nós conseguimos chegar na vida do presbítero. O presbítero é de oração, é de jejum, é de ajuda na oração, mas eu mesmo não oro. Estou fiado nas costas do presbítero. Pastor. Evangelista. Pastor evangelista. Glória a Deus. Aí estamos fiados nele, mas eu mesmo não consigo. Aí eu vou chegar lá no Timão vai dizer, nossa, ele tem aparência de... Ele não ora muito, eu deixo o outro. E eu mesmo não tomo uma posição. Ei, você tem que tomar uma posição. Glória a Deus. Você tem que considerar o teu caminho, os teus pensamentos. Você tem que considerar, porque vai ser impossível. Aleluia! Deus te ouvir se você não se colocar na posição de busca. Irmão, eu não vou pregar que quando ele teve situação ruim, eu vou pregar que quando ele descobriu, ele conseguiu terminar aquilo que ele queria. Quanto tempo você está buscando para terminar e parece que está naquela esteira espiritual, ó, não sai do lugar. Mas quando nós consideramos, nós vemos, observamos, oramos, é a mesma coisa que alguém está te conduzindo. Você nem sabe para onde está indo, mas é Deus que está te levando. Irmão, tem muita gente que entra em crise e não toma a atitude certa. E não toma a atitude certa. E Deus está sempre falando como é que você tem que fazer. Às vezes nós estamos esperando, meu irmão, e falar em línguas estranhas para poder Deus ouvir Deus. E Deus às vezes está falando a sua palavra, irmãos, nós temos que jejuar. De novo. E Deus está falando. E nós estamos esperando o irmão sapatear primeiro. Assim diz o Senhor. Glória a Deus. Deus não vai falar assim mais, sabe por quê? Fala, Deus vai falar. Mas Deus usa a sua palavra, que é espírito e vida, e direciona o povo certo. Irmão, considere o seu caminho, vamos mudar a cada dia a nossa vida. Há quanto tempo nós estamos no Evangelho? Há quanto tempo nós estamos em Toyohashi? Há quanto tempo nós estamos em Cora, porque eu sou de Cora? Há quanto tempo nós estamos nessa vida aí de ser crente? Ou a palavra de Deus? Deus não é o Deus de amanhã, Deus é Deus de já, Deus é Deus de agora. Nós só temos é que considerar nosso caminho e verdadeiramente ver verdadeiramente aquilo que Deus está requerendo de nós. Aí a luta é a mesma, a aflição é a mesma, a angústia é a mesma. Um dia, 360, quanto tempo tem ano? 360, já se passou, mas já está se acabando o ano. Estou a mesma coisa. Considerar o caminho, irmão, é você entender o que Deus está requerendo de você, irmão. Requerer de você, irmão, não é você se preocupar com você. Requerer de você é você observar aquilo que Deus quer que você receba. Você só não recebe porque não quer. Não recebe porque você não quer. Aleluia. Deus não é o Deus de amanhã, irmão. E diz a palavra no livro de Neemias, aleluia,
vontade de dizer assim, vou voltar para o Brasil, vou voltar para o Peru. Ah não, lá minha família vai me sustentar. Meu irmão, para com isso, entra na presença do Senhor e aprenda a orar. Adore o Senhor como Neemias fez. Adore o Senhor, porque a tendência de Deus é isso, Ele quer que você o adore. Porque diz a Bíblia que Ele falou aqui no versículo, aleluia, 11, ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, você tem que conhecer esse Deus, irmão. É Ele que faz, muito mais abundantemente do que pedimos e do que pensamos. Irmão, Ele não vai fazer mais, Ele só quer que você receba aquilo que Ele falou que você tem que receber. Demonstrar, irmão, é verdadeiramente considerar aquilo que Deus, aleluia, Ele é. Aquilo que Deus, Ele é. O que Deus é para você? Deus é isso aí que você está vivendo? Deus, aleluia, é desse jeito aí que você está vivendo essa vida? Deus é desse jeito? A nossa vida, nossos pensamentos negativos, crente gráfico. Olha o crente gráfico. Oh, Jesus, ai, estou recebendo. Ai, está difícil. Estou recebendo, está difícil. Crente gráfico. Uma hora está bom, uma hora está bom. Glória a Deus. E a Bíblia fala para nós que nós temos que considerar. Diz a palavra de Deus, olhe para o monte. Quando você olha para o monte tem significado de ser alto. A gente está olhando assim, ó. Monte. Olha o gráfico de Deus, olha o gráfico de Deus. Olhe para o monte, olha o gráfico de Deus, olha. Olhe para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do céu. Aquele que criou o céu e a terra. O gráfico de Deus é isso aqui, ó. É subir, é subir, é subir, é subir. É considerar verdadeiramente aquilo que Ele é. Aleluia. Parte B do versículo 5 do capítulo 1, ele falou assim: que guardas o conserto e a benignidade para com aquele que ama e guarda seus mandamentos. Aqui devemos perceber que Deus, Ele não é obrigado a guardar o conserto para aquele que desobedece. Tem muita gente que está fora daquilo que diz Bíblia e acha que está dentro daquilo que diz Bíblia. E está completamente equivocado. E quer bênção de Deus. Ó, deixa eu colocar de novo a esperança espiritual. Está parado. Está errando. Acha que está certo. Está parado, irmãos. Deus não é obrigado a te abençoar. Deus, Ele quer que você realmente, irmão, considere, dá atenção naquilo que Ele quer de você. Tem muita gente aqui que Deus tem levantado, Deus tem prometido, mas já faz tanto tempo. Revelação? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E está assim. Vai orar. Grande Vai Deus. jejuar. Jesus. Se ponha na presença de buscar e conhecer quem é o Senhor Jesus, o Senhorio de Jesus.